Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Oração de vésperas, que aqui, neste momento, quando ele chegar à entrada, eu posso-te, Miguel Videira, descrever aqui o que é que se vai passar nesta chegada. Portanto, quando o Papa Francisco chegar aqui à porta da Igreja de Santa Maria de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, vai ser recebido por um pároco que lhe apresenta um crucifixo que Francisco vai beijar. De seguida, o chefe da Igreja, com uma pequena caldeira de água, vai ele asperge as pessoas que estão ao redor, e depois duas crianças, a Madalena de 7 anos e o Xavier de 3 anos, vão oferecer flores ao Papa Francisco. E de seguida dá-se então a entrada do Papa pelo corredor central da Igreja, enquanto toca o órgão, ele que se dirige para o lugar que está reservado para ele, ao centro, em frente ao altar. Depois de se sentar, vai ser saudado pelo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas, num breve discurso, e depois inicia então a invocação inicial, a oração de vésperas, que começa com o sinal da cruz, e depois, enfim, outros procedimentos que depois se vão seguir a esta entrada do Papa Francisco, que ainda não chegou aqui, de facto, ao Mosteiro dos Jerónimos. Por cima de mim vejo já vários snipers com as armas apontadas, como é já habitual nestas circunstâncias, para que, por uma questão também de segurança, à minha frente tenho várias dezenas de jornalistas e ali ao fundo, como te dizia ainda há pouco, eu diria, Miguel Videira, que estão milhares de pessoas, agora sim, milhares de pessoas aqui junto a estas baias de segurança, e para trás também, depois, ao longo de toda a Praça do Império, há inclusivamente pessoas dentro da fonte que eu consigo avistar aqui do Mosteiro dos Jerónimos. Enquanto não chega aqui o Papa Francisco, o Diogo Teixeira Pereira e o André Maia estão também posicionados aqui em Belém, em vários locais aqui ao longo desta estrada que passa precisamente em frente ao Palácio de Belém e que vem dar aqui ao Mosteiro dos Jerónimos. Eu creio que quem tem a posição mais privilegiada é o Diogo Teixeira Pereira. Estou numa zona muito próxima ao Mosteiro dos Jerónimos, na curva de resto que vem da Rua dos Jerónimos para o Mosteiro dos Jerónimos, onde se juntaram muitos peregrinos para conseguirem ver o carro do Papa Francisco passar aqui na chegada ao mosteiro. Estas pessoas têm uma posição aqui privilegiada, porque conseguem estar muito perto da zona por onde o Papa vai passar, e é precisamente isso de que estão à espera neste momento. De resto, já é muito difícil chegar à frente, junto às barras que foram colocadas pela polícia, porque há aqui mesmo muitos peregrinos que querem aproximar-se e para tentarem conseguir ver o Papa, mas a primeira pessoa que o vai ver, creio eu, é o André Maia, que está posicionado numa zona um pouco mais acima desta rua. André, não sei se por esta altura já há ou não algum sinal do Papa Francisco. Olha, Diogo, André, deixa-me só dar esta nota. O Papa acaba de chegar nesta altura à Torre de Belém. Está nesta altura a percorrer a Avenida da Índia. André. Muito bem, então isso significará que estará agora na parte contrária onde nos encontramos. Vamos ver se o Papa Francisco não nos troca aqui um pouco os planos. Eu estou precisamente na rua que desce pela lateral do Mosteiro dos Jerónimos. Estou precisamente assim se chama, Rua dos Jerónimos, e está aqui realmente um aglomerado de gente gigantesco, muita gente que espera que o Papa deixe por aqui. Tendo em conta a tua descrição, Miguel Videira, fico com sérias dúvidas que isso acontecerá, pelo menos por este lado do mosteiro. O Papa Francisco, sendo assim, aparecerá provavelmente pelo lado esquerdo de quem está de frente do Mosteiro dos Jerónimos, pelo menos isto se o meu sentido de orientação estiver ainda em condições. Muita gente, há por exemplo um pormenor interessantíssimo, e eu tenho imensa pena de não conseguir chegar
chegar lá, porque eles estão mesmo muito alto, mas há dezenas e dezenas de jovens que treparam às árvores e que estão neste momento no cume das árvores, no ponto mais alto delas. Eu, para chegar lá, teria de me pôr num escadote ou gritar para eles, não vou fazer nenhuma das duas, mas é um salve-se quem puder para chegarem ou conseguirem ter alguma visão, pelo menos o mínimo de visão do Papa Francisco. Vão-se ouvindo alguns assobios aqui e ali, mas por enquanto ainda deste lado não há qualquer sinal do Papa Francisco de estar aqui já ao lado do Mosteiro dos Jerónimos. Já não falta muito, já não faltará muito. O Papa está precisamente nesta altura a passar ali, segundo creio, João Miguel Santos, ali junto ao Centro Cultural de Belém, não é? Exatamente, na esquina da Avenida da Índia, com precisamente a Praça do Império, onde está o André Maia. Portanto, eu diria que o André, em 3, 2, 1, já deve estar a ver o veículo branco que transporta o Papa. Confirma-se, André? Ainda não. Vou aqui tentar é porque há muita gente nos passeios, possivelmente, que quebram-te a linha de visão. Sim, mas confirmo que o Papa já está na Praça do Império. Avança, Sim, André. exatamente, agora já começo a ver as motas lá ao fundo, já começo a ver a escolta policial, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 motas que vão à frente a começar essa escolta. Eu creio que a multidão ainda, pelo menos nesta zona, ainda não se apercebeu que é o Papa que vem aí, porque está todo muito silencioso, mas vem devagarinho, diria tão devagar como aconteceu naquela primeira escolta que vimos na Avenida da Índia de manhã, e portanto Papa, a passo quase frente. humano. Força, Diana, avança então. A Cátia, ela não sabe nada, ela sabe. Mas calma, eu só passo para a Cátia. Diana, a Cátia julga que ainda não sabe, mas tu, sim, sabes que o Papa já está aí junto ao Mosteiro dos Jerónimos, com visão privilegiada para o chefe da Igreja Católica, com uma grande manifestação de júbilo. É isso mesmo, Miguel Videira, o Papa que surge aqui precisamente no Toyota branco. Eu não sei se vocês conseguem ouvir. Ouvimos, Diana, ouvimos, Diana. As pessoas que estão aqui ao pé estão completamente em êxtase. Ele que vai devagarinho, aqui o carro que traz Papa Francisco aqui em direção à porta do Mosteiro dos Jerónimos, a passar mesmo rente aos peregrinos que estão aqui há horas à espera do chefe da Igreja Católica. Agora, aqui mesmo em frente à porta da igreja, passa então esta guarda policial, estes batedores que seguem na frente de Papa Francisco, a viatura onde segue o chefe da Igreja Católica está então agora a estacionar aqui precisamente à minha frente e prepara-se então para sair do carro. Eu vou tentar chegar o mais perto possível, sendo que há aqui muitos constrangimentos de rede. Quanto mais perto eu estiver, menos bem vocês me conseguem ouvir, mas Papa Francisco entra dentro do carro, precisamente aqui na igreja, ou seja, ele não saiu do carro, ele entra precisamente dentro da viatura, ou seja, não vai a pé, e o carro vai parar mesmo à porta da nave central do Mosteiro dos Jerónimos. Tudo fazia esperar que ele saísse aqui ainda junto à estrada e fizesse este percurso a pé, mas não. Papa está agora a sair do carro e entrar na nave central da Igreja de Santa Maria de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, onde está a Cátia Rocha lá dentro. Cátia, não sei se, entretanto, já consegues ver aí alguma agitação com esta entrada do Papa Francisco. Sim, já há vários minutos que dá para sentir alguma agitação. Toda a gente está levantada há já vários minutos a tentar perceber de onde poderá vir o Papa e a tentar perceber e apanhar os primeiros olhares do Papa Francisco nesta entrada no Mosteiro dos Jerónimos. Toda a gente está virada para a entrada neste momento, muitos telefones, toda a gente a tentar ver se consegue apanhar a melhor fotografia do Papa Francisco de perto. As pessoas que estão dentro do Mosteiro dos Jerónimos têm uma visão privilegiada, ao contrário de da multidão que está à frente dos Jerónimos, que ainda tem vários metros de distância até poder ter um vislumbre do Papa. Muita gente de pé, toda a gente de pescoço esticado, permitam-me a imagem, a tentar perceber
tentar perceber de onde virá o Papa e a tentar ver o Papa ao vivo e de perto. Muitos telefones, muitos sorrisos também. Vejo ali também alguém a tentar fazer uma videochamada, os tempos modernos neste caso. Mas o Papa ainda não entrou dentro do... Está prestes a entrar, Cátia. Nós estamos aqui a seguir a transmissão televisiva e o Papa Francisco está prestes a entrar na cadeira de rodas, face às dificuldades de mobilidade que tem. Vai entrar precisamente agora na igreja aí onde te encontras. Estou a tentar ver se consigo... Ainda estão ali a fazer um compasso de espera, julgo que talvez haja ali alguma escada, o que dificulta eventualmente a entrada do Papa, julgo que aconteceu precisamente nesta altura, e é isso que as imagens mostram, e é isso também que tu vais ver agora. Cátia? Sim, já há aqui movimentações, continuo a tentar perceber. Ainda não vislumbrei o Papa neste momento, mas os seguranças que estão aqui dentro do Mosteiro dos Jerónimos já começaram a caminhar para a frente do mosteiro. Ouvem-se palmas neste momento, suponho que o Papa tenha acabado de entrar dentro do Mosteiro dos Jerónimos para esta oração de vésperas, aquele que é o último ponto de uma agenda que já vai preenchida esta quarta-feira, este que é o primeiro dia do Papa na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Exato, já vejo o Papa acompanhado por seguranças e na cadeira de rodas. Muitas palmas neste momento dentro do Mosteiro dos Jerónimos, toda a gente de pé, muitos telefones, repito. Continua-se a ver aqui muita agitação. O Papa está neste momento sensivelmente a meio do Mosteiro dos Jerónimos e continua a dirigir-se para o altar neste momento. É o momento que acompanhamos aqui na Rádio Observador, é o último ponto da agenda oficial do Papa Francisco, esta celebração no Mosteiro dos Jerónimos, na igreja do Mosteiro dos Jerónimos, completamente preenchida, e sob este som dos aplausos que recebe o Papa Francisco e também muitos sorrisos por parte dos presentes nesta cerimónia. É o momento que estamos a acompanhar em direto aqui na Rádio Observador. No primeiro dia de visita do Papa a Portugal, chegou esta manhã, já se encontrou com Marcelo Rebelo de Sousa, já se encontrou com representantes de Estado, também da sociedade civil, já se encontrou com Augusto Santos Silva, com o Primeiro-Ministro António Costa, e nesta altura vai presidir a celebração desta missa no Mosteiro dos Jerónimos. Temos aqui connosco, já de conta, para além do Miguel Santos Carrapatoso, que já nos abandonou, temos também connosco o Padre José Maria Brito, a quem lhe pedia que nos explicasse que celebração é esta, o que é que vai acontecer agora no Mosteiro dos Jerónimos. Então, a celebração de vésperas faz parte da liturgia das horas. A liturgia das horas é o modo como a Igreja organiza os tempos de oração ao longo do dia. É uma liturgia que de alguma forma tem uma herança judaica, pronto, um pouco também, enfim, se nós nos lembrarmos dos diferentes tempos de oração, por exemplo, também no Islão, tem um pouco também o mesmo fundo de perceber que a oração acompanha todo o ritmo do dia, e a oração de vésperas é uma oração que se faz no final do dia. Vésperas, inicialmente a palavra significaria tarde, nós hoje usamos a palavra com um sentido um pouco diverso, mas é a oração da tarde, a oração do fim da tarde, normalmente diria antes do jantar. E é uma oração que tem uma estrutura que começa com um hino, depois tem também uma parte de salmo, uma pequena leitura que se faz, e será provavelmente a partir dessa leitura que o Papa depois fará a sua homilia e a sua reflexão, que provavelmente será aqui uma reflexão muito em casa. O que quero dizer com isto, não é? Enfim, ainda que nesta celebração não estejam apenas sacerdotes, religiosos, religiosas e também seminaristas, há também alguns agentes pastorais que são leigos,
De alguma forma, provavelmente será assim uma palavra mais enfim, não quero dizer mais próximos porque o Papa é próximo de todos, mas enfim, acho que se percebe, não é? Assim, uma relação um pouco mais fraternal, e eu acho que o Papa também eventualmente terá um bocadinho esse tom nas palavras que possa dirigir, e depois então dessa homilia, pouco depois haverá umas intenções, a chamada oração dos fiéis também se faz nesse momento, que com pedidos que se farão, provavelmente tendo em conta também a realidade da Igreja Portuguesa, enfim, imagino também e também um pouco este sentido universal que o Papa traz, e então termina-se com o Pai Nosso, e finalmente termina-se então a oração, já depois com o Magnificantes, que enfim, que estava-me a esquecer dessa oração importante, do Magnífica, que é uma oração tão importante para esta Jornada Mundial da Juventude, porque é a oração que se faz depois da visitação, e depois então o Pai Nosso, e termina a oração. E vamos então acompanhar esta celebração que se inicia precisamente nesta altura. Na sua simplicidade e universalidade, que gera uma igreja e uma sociedade justa e fraterna, onde sejamos todos irmãos e irmãs. Mobiliza-nos igualmente o seu apelo a uma igreja em saída, que ofereça a todos os excluídos do mundo, com especial atenção ao drama dos refugiados, sinais evangélicos de presença, de atenção e de cuidado, a começar pelo cuidado da terra que Deus nos ofereceu como casa comum da humanidade. Continua a solicitar também a nossa atenção particular, a defesa do bem das crianças e o compromisso de defendê-las de toda a espécie de abusos. Estamos a ouvir José Ornelas, o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Santo Padre, na sua convocação da Igreja para um caminho sinodal que estamos a percorrer em sintonia com toda a Igreja. Estamos empenhados no caminho de transformação pastoral, guiados pelo Espírito do Senhor, na comunhão fraterna, na participação ativa e na saída missionária das nossas comunidades. A oração que hoje fazemos consigo, Santo Padre, continuará no nosso coração. Pediremos sempre ao Senhor, sob a inspiração de Maria, Mãe de Jesus e Mãe da Igreja, que continue a dar-lhe saúde, a luz e a alegria do seu Espírito para o serviço que lhe confiou na Igreja e no mundo. Todos pedimos a bênção de Deus para si, a fim de que possa continuar a abençoar-nos em nome dele e a ser uma bênção para o nosso mundo. Bem-haja, Santo Padre, no coração do Senhor Jesus. Escutamos aqui a intervenção de José Ornelas com esta referência à necessidade de proteger as crianças de todos os abusos. E Bruno Vieira Amaral, tu fazias notar que esta não era uma referência que constasse da intervenção que foi entregue previamente. Exatamente, não sabemos se foi uma alteração feita depois, se foi um improviso de Dom José Ornelas. A verdade é que na mensagem original não constava essa referência à necessidade de proteção das crianças de toda a espécie de abusos, como referiu o Bispo. Padre José Maria Brito? Parece-me que é uma referência importante, é também uma referência que coloca a Igreja Portuguesa um pouco no sentido de querer cumprir aquilo que o Papa Francisco lhe pede, e por isso parece-me que é uma referência significativa, naturalmente, neste início de visita, e enfim, veremos agora também como é que segue aqui a celebração. Vamos agora ouvir, presumo, o Papa Francisco. Provavelmente agora será o hino de início das vésperas.
Estamos a acompanhar a oração de vésperas no Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa, o último ponto oficial da agenda do Papa Francisco. E João Miguel Santos, tu que já foste profissional de televisão, fazias notar aqui um facto que estás a acompanhar a transmissão das televisões, notavas aqui um facto? Dois pequenos factos que têm a ver com a transmissão televisiva e que reparei, sempre que o Papa sai do automóvel e é encaminhado para a cadeira de rodas ou da cadeira de rodas para a cadeira presidencial do altar da nave do Mosteiro dos Jerónimos, o Host Broadcast, portanto a empresa que está encarregue de fazer a transmissão televisiva, não coloca esse momento no ar, ou seja, dá-nos aquilo que se chama vulgarmente o beauty shot, ou seja, um plano geral do local, protegendo um pouco também a imagem do Papa. Creio que a Padre José Maria Brito, isso não é inocente? Certamente que há guiões claros para o modo como isto se deve fazer. Enfim, um bocadinho aqui também preservar a imagem do Papa. Sente que essa imagem de alguma fragilidade também não acaba por ser geradora de uma maior empatia de fiéis e não fiéis em relação ao Papa Francisco? Eu acho que naturalmente, eu acho que a imagem de fragilidade física no Papa tem sido clara e não creio mesmo que ele procure escondê-la. Depois, quem acolhe, quem tem a responsabilidade de definir aquilo que é o modo de fazer estas transmissões, tem também aqui um certo pudor, no fundo, ou seja, não é o Papa que decide estes planos, não é? Notei também que no final da intervenção ou da saudação de boas-vindas de José Ornelas, o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, o Papa se levantou com muito vigor da cadeira e deu um grande abraço ao Presidente da Conferência Episcopal, ou seja, temos uma imagem no sentido inverso de um Papa que é proativo ao levantar e ao saudar um membro da Igreja Católica Portuguesa. Eu acho que foi também um gesto de afeto, claramente, também um pouco agradecendo aquilo que são as palavras de Dom José Ornelas. E eu acho que é muito curioso que ainda que haja todos estes guiões, e certamente que uma parte destes guiões o Papa também tem noção e lhe dizem como é que o Papa salta um bocadinho alguns desses guiões e às vezes tem estes gestos que provavelmente foi um gesto espontâneo daquele momento. Vale o que vale, mas a mim pareceu-me verdadeiramente espontâneo. Sim, enfim, como é óbvio, mas eu também, e acho que é sincero também, eventualmente a ressonância, aquilo que foram as palavras, o conteúdo das palavras, também esse gesto de fraternal do Papa ao Dom José Ornelas. A Rádio Observador a acompanhar esta oração de vésperas no Mosteiro dos Jerónimos, presidida pelo Papa Francisco. Lá fora, muitos peregrinos aguardavam pela chegada do Papa Francisco, que acenou. Não teve ali um contacto direto com os peregrinos, entrou diretamente no Mosteiro dos Jerónimos e mais ou menos à hora prevista entrou para a Igreja para assinalar o início desta oração. Emissão especial do Observador, aqui no Parque Eduardo VII, e de vez em quando ouvimos aqui o som, há pouco ouvimos o som, não sei de quem era a cantora que interpretava e que se confundia com os sons que chegavam do Mosteiro dos Jerónimos, porque continua aqui no Parque Eduardo VII. Eu creio que era Ana Moura, a voz de Ana Moura. Continua aqui no Mas Parque era uma gravação porque já ontem se ouvia durante os ensaios. Ana Moura, exatamente. E portanto Ana Moura não está, presumo eu, no Mosteiro dos Jerónimos a participar nesta oração de vésperas. Eu gostava de ir ao encontro dos nossos repórteres, de um dos nossos repórteres que está no exterior do Mosteiro dos Jerónimos, para saber se de alguma forma eles ali no exterior estão ou não, aos peregrinos é possibilitado o visionamento desta oração de vésperas, este momento que acontece no interior do Mosteiro dos Jerónimos e, portanto, com a entrada restrita no Mosteiro dos Jerónimos. Portanto, a Marta dá uma indicação de que neste momento ainda não é possível entrarmos em contato com os nossos repórteres para saber também como é que lá fora estão os peregrinos a acompanhar este momento. Vamos aqui só esperar pela mudança de posição do Padre José Maria Brito para ter também aqui um ângulo de visão privilegiado para aquilo que se está a passar no interior do Mosteiro dos Jerónimos. Portanto, a seguir, o que é que se vai passar, Sr. Padre? Então, há este hino inicial, depois haverá também ainda um salmo, portanto é uma oração que tem um certo teor repetitivo. Os salmos têm
são talvez, eu costumo dizer que são as orações menos politicamente corretas da Bíblia, porque expressam aquilo que é a vida das pessoas e às vezes até com palavras duras relativamente a Deus, porque são orações da alma, não é? Então, dependendo depois de cada uma das orações, porque às vezes os salmos são mais de louvor, de agradecimento, às vezes são mais de inquietação e de quase protesto com Deus, portanto tem essa dimensão e nesse sentido, pronto, haverá esses salmos, haverá também um cântico. Depois desta parte mais destas orações, teremos então uma pequena leitura. Depois dessa pequena leitura provavelmente então haverá a homilia do Papa, não é? Nesse sentido. Temos a indicação de que sim. Sim, portanto, haverá a homilia do Papa. Depois da homilia, provavelmente então teremos as orações e depois também, portanto, aqui também haverá aqui a oração do cântico do Magnificat e a oração do Pai Nosso também. Sendo que para muitos destes membros do clero que participam nesta cerimónia é também a oportunidade de pela primeira vez terem um contacto mais direto, claro, próximo, visual com o Papa Francisco. Evidente, também há essa dimensão de... Por isso eu também dizia há pouco, acho que há aqui uma certa dimensão fraternal neste encontro, que ainda que seja numa grande igreja, no Mosteiro dos Jerónimos, há esta sensação de maior proximidade, que naturalmente, ainda que haja a proximidade emocional e da relação, não é a mesma coisa que estar aqui no Parque Eduardo VII, pronto, porque mesmo aí, né, enfim, os sacerdotes que celebram também ficam na zona de baixo, na zona dos peregrinos, um pouco à frente. Por isso... Ontem ouviram-se algumas críticas a propósito dessa disposição com Sim, os sacerdotes mais próximos do altar e os jovens mais atrás. Enfim, é verdade, ou seja, eu acho que tenho sentimentos um bocadinho contraditórios relativamente a isso. Por um lado, acho que é bonito aquela imagem, aquela mancha branca e a consciência. Estavam cá 7.000, 8.000 padres inscritos, creio que é mais ou menos isso. Em Portugal são 3.500 padres, por isso é de facto, temos esta imagem bonita que também, que acho que de alguma forma também é uma referência para os jovens e também não era muito simples aqui, no modo como o palco foi construído, colocar os padres na parte lateral. Enfim, poderia ter sido, de facto, para permitir uma maior proximidade dos jovens ao altar e ao palco, teria sido, se calhar, uma solução um pouco mais de acordo até com aquilo que é o espírito da Igreja. Pronto, e da Jornada Mundial da Juventude. Ainda assim, pronto, acho que a imagem, aquela mancha branca, tinha um certo efeito também de beleza aqui neste Parque Eduardo VII. Sim, em termos visuais, de facto. Ora, e como estão os peregrinos que estão na Praça do Império, junto ao Mosteiro dos Jerónimos, a acompanhar esta cerimónia? Diana, pergunto se de alguma forma há aí ecrãs, alguma possibilidade de acompanharem a cerimónia? Não, neste momento não há forma de acompanhar a cerimónia cá fora, nem ecrãs, nem colunas, portanto não se ouve, não se vê nada do que se passa dentro do Mosteiro dos Jerónimos. Eu que não estou junto aos peregrinos, apesar de conseguir vê-los aqui ao longe, estou precisamente aqui na entrada da igreja. No entanto, daquilo que eu consigo ver, estão bastante mais tranquilos agora, na expectativa de que esta celebração termine. E, entretanto, aqui as viaturas protocolares dão aqui várias voltas aqui nesta rua aqui à frente do Mosteiro dos Jerónimos. Também aqui a carrinha da comitiva do Papa está aqui parada precisamente à entrada e volta e meia estacionam e vão circulando. Portanto, por enquanto aqui está tudo muito mais tranquilo do que estava ainda há pouco. Os peregrinos em silêncio, vêem-se apenas as bandeiras paradas no ar, ao sabor do vento, e lá atrás consigo também avistar alguns peregrinos que se movimentam. Possivelmente alguns deles acreditam que já não conseguem ver o Papa, os outros permanecem na esperança de ainda conseguirem avistar Francisco de perto, nesta cerimónia que ainda está para durar algum tempo. Miguel Videira, por aqui, portanto, como te dizia, tudo mais calmo enquanto decorre esta celebração, esta oração de vésperas. Diana Rosa é a repórter do Observador, que está no exterior do Mosteiro dos Jerónimos, onde decorre a esta hora a oração de vésperas, e Dom José Ornelas, e já aqui falámos nele, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, e aquela
referência que fez na nota introdutória que deu início a esta cerimónia, fala em defesa do bem das crianças e o compromisso de defendê-las de toda a espécie de abuso. Jair Ornelas, que foi, se não muito, pelo menos criticado seguramente pela forma como conduziu, como a Igreja Portuguesa reagiu àquilo que foi o relatório dos abusos sexuais do grupo liderado pelo pedopsiquiatra Pedro Streste. Foram justas aquelas críticas feitas a José Ornelas, no seu entendimento? Olha, eu acho que o Dom José Ornelas está verdadeiramente empenhado neste tema. Ele próprio reconheceu que no modo como foi comunicado um pouco a reação da Igreja ao relatório, que a comunicação não correu bem. Creio sinceramente que é realmente uma pessoa empenhada, que deseja fazer caminho e que a Igreja se possa aproximar verdadeiramente das vítimas e que possa também iniciar processos que possam ser reparadores, mas houve ali uma dificuldade de depois lidar com o modo como tudo foi relacionado. Aliás, eu parece-me, tanto quanto consigo ler esta situação, que até na relação de Dom José Ornelas com a Comissão Independente, que a própria Comissão Independente reconheceu que o empenho de Dom José Ornelas era verdadeiro e sincero neste caminho. Pronto, depois aqui há outras situações que às vezes fazem com que, como aconteceu, a comunicação não tenha claramente corrido bem. Ainda que possamos dizer, a comunicação também demonstra que se calhar ainda há um caminho a fazer para que a preocupação seja mais efetiva, mas aí eu acho que podemos reconhecer que sim, que esse caminho tem que ser feito. Era o facto que há pouco sublinhava. Rádio Observador, faltam cerca de 6 minutos para as 6 da tarde. A Rádio Observador em direto, em emissão especial, a acompanhar a visita oficial do Papa a pretexto da Jornada Mundial da Juventude. Nesta altura cumpre o último ponto de agenda neste primeiro dia de visita a Portugal. Está no Mosteiro dos Jerónimos, preside a oração das vésperas. Vamos escutar um pouco desta cerimónia. Nesta altura, ainda o coro no Mosteiro dos Jerónimos, para daqui a mais um pouco aguardada, claro, com a expectativa homilia pelo Papa Francisco, naquela que será a segunda intervenção neste primeiro dia. A primeira foi feita no Centro Cultural de Belém e já aqui analisamos essa mesma intervenção, esse discurso com enfoque, por exemplo, no papel da Europa no processo de paz da guerra da Ucrânia e o contributo que a Europa pode dar para esse processo de paz e a aproximação entre ucranianos e russos a uma solução que ponha termo a este conflito. Sr. Padre, vimos aqui algumas imagens, escutámos também o relato dos nossos repórteres sobre a forma como a sociedade portuguesa e os peregrinos, claro que sim, estão a acolher o Papa Francisco. De alguma forma é para si uma surpresa esta manifestação de empatia com o Papa Francisco? Não, acho que já em 2017 tínhamos também tido essa mesma experiência de empatia com o Papa Francisco. Creio que passaram alguns anos, o Papa Francisco, entretanto, também tornou mais explícito, naturalmente, aquilo que era o seu desejo para a Igreja, mas creio que a empatia com o Papa Francisco é bastante clara e, por isso, mesmo estas manifestações de afeto, a relação com as crianças, víamos há pouco à saída da Anunciatura, aquele gesto espontâneo, enfim, pareceu espontâneo ali de uma mãe que o Papa também beija, abençoa a criança. Acho que isso é o Papa Francisco naquilo que ele é, de mais genuíno. É uma marca do seu pontificado. Claramente, não é? Marca uma diferença em relação ao Papa Bento XVI, ou Bento XVI, com o tempo, também foi perdendo alguma daquela timidez própria de um intelectual e também conseguiu gerar mais empatia. Vimos em 2010 na visita a Portugal. A visita a Portugal é claramente, para aqueles que estudaram o pontificado de Papa Bento XVI, um momento de viragem a esse nível. Ou seja, eu creio que o afeto que ele recebeu em Portugal, numa altura que era difícil também para o seu pontificado, creio que foi de facto importante. E nesse sentido, naturalmente que Bento XVI e o Papa Francisco são duas figuras muito duas personalidades muito diferentes.
É evidente que Bento XVI era teólogo profissional, no sentido em que essa foi a sua carreira, o Papa Francisco vem mais da área da literatura, os seus estudos superiores e de doutoramento têm na área da literatura, mas naquilo que é, há um texto do Concílio Vaticano II, que é o Dei Verbum, que fala um bocadinho do modo como Deus se manifestou em Jesus, enfim, tem um bocadinho a ver aqui com a questão quer da Sagrada Escritura, quer da tradição, e que diz uma coisa muito interessante que eu acho que também se expressa muito no Papa Francisco, diz que Jesus manifestou quem era Deus com palavras e gestos indissociáveis entre si. Porque às vezes faz-se um bocadinho a contraposição entre o gesto de Francisco e a palavra da tradição e elas confluem. Não há gestos ou não há palavras que não tenham que se encarnar em gestos. E nesse sentido eu acho que o Papa Francisco tem esta capacidade de, em gestos muito simples, traduzir aquilo que é também a tradição da Igreja e aquilo que a Igreja pede e até de abrir essa tradição à realidade das pessoas. Não é? Um pouco... Terá servido para reaproximar também os católicos da Igreja? Sim, eu acho que pelo menos houve aqui uma relação de empatia e eu acho que é, por um lado, isto que creio que já disse há pouco, que é, eu acho que, ou pelo menos, enfim, já terei feito este comentário ontem quando aqui também passei no Contracorrente, que é, eu creio que o Papa Francisco vive de um modo menos problemático o facto da Igreja ser mais uma voz no mundo e não ser a voz preponderante que foi. E vive isso de uma forma muito natural. Também porque vem de um contexto em que, se calhar, a forma informal de relação era mais normal na Argentina. Posso continuar? Sim. Muito bem, Estávamos obrigado. aqui na expectativa de perceber se ia já acontecer a homilia na véspera. Sim, mas eu quando eu começar a homilia, eu calo. Sem problema nenhum. Mas que a voz do Papa é bastante mais importante do que a minha. Diria, olhando para as imagens e pelo andamento da cerimónia, diria que isso vai acontecer-nos brevemente. Brevemente, sim. Agora vai ser agora. Vamos ouvir a homilia do Papa. Sendo que o Papa continua sentado no Mosteiro dos Jerónimos, portanto vai... Cadeira presidencial, julgo que é esta a designação, aprendemos ontem com o Padre João Vaz, não é? Queridos sacerdotes, diáconos, consagradas, consagrados, seminaristas, queridos agentes pastorales, hermanas y hermanos, boa tarde. Me siento feliz de estar entre ustedes para vivir junto a tantos jóvenes la Jornada Mundial de la Juventud. Estou feliz por me encontrar no meio de vós para viver a Jornada Mundial da Juventude, mas também para partilhar o vosso caminho eclesial com as suas canseiras e esperanças. Agradezco ao Sr. José Ornelas Carvalho las palabras que me ha dirigido. Deseo rezar con ustedes para que, como ha dicho, podamos ser, junto con los jóvenes, audaces en abrazar el sueño de Dios y encontrar caminos para uma participação para nos tornarmos junto dos jovens, ousados em abraçar o sonho de Deus e encontrar caminhos para uma participação alegre, generosa, transformadora, a bem da Igreja e da humanidade. É programa. Me rodea la belleza de este país, tierra de paso entre el pasado y el futuro. Lugar de antiguas tradições. O país, terra de passagem entre o passado e o futuro, local de antigas tradições e de grandes mudanças, embelezado por vales viçosos e praias douradas, debruçadas sobre o imenso e fascinante oceano que banha Portugal. Isto me evoca o entorno da chamada de Jesus sugere o ambiente da vocação dos primeiros discípulos que Jesus chamou nas margens do Mar da Galileia. Quero deter-me sobre esta chamada que põe em evidência o que acabamos de ouvir na Lectio Brevis das vésperas. O Senhor nos ha salvado, nos ha chamado não por nossas obras. O Senhor salvou-nos e chamou-nos não em atenção às nossas obras, mas segundo a sua graça. O mesmo acontece na vida dos primeiros discípulos, quando Jesus, ao passar, viu dois barcos que se encontravam junto do lago. Os pescadores tinham descido deles e lavavam as redes. Então Jesus subiu para o banco de Simão e, depois de ter falado às multidões, mudou a vida daqueles pescadores, convidando-os a fazerem-se ao largo e a lançar as redes. Vemos inmediatamente contraste. Por uma parte, os pescadores bajan de la barca
para lavar las redes. Salta aos olhos o contraste. Por um lado, os pescadores descem do barco para lavar as redes, ou seja, limpá-las, guardá-las e voltar para casa. E por outro, Jesus sobe para o barco e convida os primeiros a lançar novamente as redes para a pesca. Sobressaem as diferenças. Os discípulos descem, Jesus sobe. Os primeiros querem guardar as redes, o mestre quer que saiam de novo para o mar a fim de pescar. En primer lugar, están los pescadores que bajan de la barca para lavar las redes. Em primeiro lugar, temos os pescadores que descem do barco para lavar as redes. Esta é a cena que se apresenta aos olhos de Jesus. E aí, para ali mesmo. Pouco antes quisera começar a sua pregação na sinagoga de Nazaré, mas os seus conterrâneos expulsaram-no da cidade e tentaram até matá-lo. Então Jesus sai do lugar sagrado e começa a pregar a palavra no meio da gente, pelas estradas onde labutam dia a dia as mulheres e os homens do seu tempo. Cristo está interessado em fazer sentir a proximidade de Deus, precisamente nos lugares e situações onde as pessoas vivem, lutam, esperam, às vezes colecionando nas suas mãos fracassos e insucessos, precisamente como aqueles pescadores que não tinham pescado nada durante a noite. Teniendo entre las manos fracasos y frustraciones, justamente como esos pescadores que durante la noche no habían sacado nada. Jesus olha com ternura para Simão e os seus companheiros que cansados e já angustiados lavam as suas redes, realizando um gesto repetitivo, mas também cansado e resignado. Não havia mais nada a fazer senão voltar para casa de mãos vazias. Não quedava mais que volver a casa com as mãos vazias. A vezes, em nosso caminho eclesial, às vezes podemos sentir um cansaço semelhante no nosso caminho eclesial, quando nada mais temos nas mãos além de redes vazias. Alguém dizia, temo o cansancio de los buenos. Cansancio quando nos parece que entre las manos solo tenemos redes vacías. Es un sentimiento bastante difundido en los países de antigua tradición cristiana, afectados por muchos cambios sociales y culturales, y cada vez más marcados pelo secularismo, pela indiferença para com Deus, por progressivo afastamento da prática da fé. Y aquí está el peligro que entra la mundanidad. Ao perigo da Y esto a mundanidade. menudo se acentúa por la desilusión o la rabia Aliás, isto que vê-se algunos com alimentan en frequência relación a acentuado la pela iglesia. desilusão e a aversão que alguns nutrem algunos face à casos, Igreja, por devido nuestro às mal vezes ao testimonio nosso mau e por los testemunho e aos escándalos que han escândalos que desfigurado desfiguram o seu su rosto rostro e que nos que chamam chamam a uma humilde e purificação constante humilde, purificação, constante, partindo do grito do dolor sofrimento das de las vítimas, víctimas que sempre se han devem de ser acolher e escutar. acogidas y escuchadas. Pero cuando uno se siente desanimado, y cada uno de ustedes piense, O risco, porém, quando nos sentimos Em que momento desanimados, é han descer do sentido barco, desânimo? acabando presos nas redes Pero da quando resignação e uno do se pessimismo. encuentra Ao contrário, confiemos que desanimado, Jesus continua a tomar el pela riesgo mão es e a levantar a sua bajar de esposa la amada. barca Por isso, y levemos ao quedar Senhor as atrapado nossas en canseiras las e as redes de la nossas lágrimas resignación para poder y del enfrentar as pesimismo. situações pastorais e espirituais, dialogando Em entre cambio, nós com abertura de coração confiemos para experimentar en novos que caminhos a Jesús seguir. continúa tendiendo la mano, sosteniendo a su amada esposa. Llevemos al Señor nuestras fatigas, nuestras lágrimas, para poder afrontar las situaciones pastorales y espirituales, dialogando entre nosotros con apertura de corazón para experimentar nuevos caminos a seguir. Cuando estamos desanimados, consciente o no del todo consciente, nos jubilamos. Nos jubilamos del celo apostólico y lo vamos perdiendo. Y nos transformamos en funcionarios de lo sagrado. Quando estamos desanimados, tornamos funcionários do sagrado, improvisa o Papa nesta altura. Se transforma en funcionario, en mero administrador de las cosas. Um mero funcionário administrativo.
En efecto, apenas los apóstoles bajan a lavar los De facto, instrumentos logo que os utilizados, apóstolos descem para Jesús lavar as sube a la ferramentas barca usadas, y luego Jesus los sobe para o invita barco e depois a echar convida a nuevamente lançar a de novo as redes. Vem Momento de procurar-nos desánimo, nas momento nossas de la solidões e jubilación, crises para nos ajudar a dejemos que recomeçar. Jesús suba a la barca de nuevo, con la ilusión del primer tiempo, esa ilusión que debe ser revivida, reconquistada, reeditada. Él viene a buscarnos en nuestras soledades, en nuestras crisis, para ayudarnos a recomenzar. La espiritualidad del recomienzo. No le tengan miedo. Así No es la tengan vida. miedo. Caer y recomenzar. Aburrirse y recibir de nuevo la alegría. Recibir esa mano de Jesús. O Papa continua a También hoy improvisar. pasa por las orillas de la existencia para reavivar la esperanza y decirnos también a nosotros, E hoje continua a como passar a pelas Simón margens da y a los existência otros, para navega despertar a mar esperança e adentro, dizer também a nós, echen las como a redes. Simão e aos outros, faz-te ao largo Cuando se e pierde vós dirección, lançai as redes para a nos pesca. salen 1000 justificativos para no echar las redes. Pode haver Pero sobre todo esa 1000 justificações para não lançar as redes. amarga, que es como un gusano que corroe el alma. Hermanos, hermanas, lo que vivimos es ciertamente un tiempo difícil. Irmãos e sabemos. irmãs, vivemos certamente um Pero tempo el Señor difícil, pregunta a esta mas a iglesia, interpelação que o Senhor dirige ¿quieren hoje à bajar de Igreja la é esta: barca queres y descer do hundirse barco e en esa afundar na desilusão desilusão que como um ou fazer-me gusano subir, anida permitindo nos que seja corazones? mais uma vez a ¿O quieren novidade da minha dejarme palavra subir a tomar y na mão permitir que o sea leme? una vez más la novedad de mi palabra la que lleve el timón? A ti, sacerdote, consagrado, consagrada, obispo, ¿te conformas solo con el pasado que tienes detrás o te atreves a echar nuevamente con entusiasmo las redes para la pesca? Uma mensagem Esto es lo que direta nos pide el para Señor, quem que está reavivemos na Assembleia la a dizer inquietud por el perderem Evangelio. coragem para lançar as redes, para não se Cuando uno se desanimarem, va incluindo aos bispos. acostumbrado y se va aburriendo y la misión se transforma en una especie de empleo, es el momento de dejar lugar a esa segunda llamada de Jesús, que nos llama de nuevo siempre. Nos llama para hacernos caminar, nos llama para rehacernos. No le tengan miedo a esa No tengan segunda miedo. llamada de Jesús. No es ilusión, es Él que vuelve a golpear la puerta. Y podemos decir que esta es la inquietud buena, cuando nos Uma dejamos boa seducir por inquietude la segunda llamada de Jesús. quando nos deixamos seduzir pela segunda chamada de Jesus para Esa es la lançar as inquietud redes. buena que la inmensidad del océano les entrega a ustedes, portugueses. Ir más allá de la orilla. No para conquistar el mundo, ni para pescar bacalaos, sino para animarlo con la consolación y la alegría del Evangelio. O Papa diz que En devemos esta ir óptica voltar ao mar, se somos pueden leer portugueses, las não para palabras pescar de uno de bacalhau, sus mas grandes misioneros, neste caso para pescar homens. Padre Antonio Vieira, Agora cita llamado Padre António Pai Vieira, Azul, Padre Grande. que era chamado Pai Açu, Él Pai decía Grande. que Dios les ha Segundo dado él, una pequeña tierra para nacer, Aos pero portugueses haciéndolos tinha sido dada uma asomarse pequena al terra océano, para nascer, les ha dado el para mundo morrer entero toda a para terra, morir, para nascer Portugal, poca para tierra, morrer o mundo, para morir toda la tierra, para nacer Portugal, para morir el mundo. Así decía el Padre. Echar de nuevo las redes y abrazar al mundo con la esperanza del somos chamados a Evangelio. lançar de A novas esto redes e estamos abraçar o mundo llamados. com a esperança do Evangelho. No es tiempo de Não é detenerse. momento de parar e No es desistir, tiempo de de rendirse. atracar o barco à No es margem, tiempo de nem amarrar de la olhar para barca trás. en la tierra Não devemos o escapar de mirar deste hacia tempo atrás. só porque nos mete medo para No nos tenemos que refugiarmos evadir em este formas e tiempo estilos do porque passado. nos da Não. miedo y refugiarnos en formas y estilos del pasado. No, este es el tiempo de gracia. Este é o tempo da que el graça que o Senhor nos dá concede para nos aventurarmos no mar da evangelização e da missão. evangelización y de la misión. Pero para poder hacerlo
Mas para o conseguir También precisamos também de necesitamos fazer 3 opções. tomar decisiones. Quisiera indicarles 3 decisiones Quero inspiradas indicar en el 3 Evangelio. inspiradas no Evangelho. En Primeira primer opção, lugar, navegar mar adentro. fazer-se ao Esa largo. magnanimidad. No sean pusilánimes. Navegar mar adentro para echar nuevamente las redes al mar. Fazer-se ao largo para lançar novamente as redes ao mar. É preciso sair da margem das desilusões e do imobilismo, afastar-se daquela tristeza melosa e daquele cinismo irónico que nos assaltam à vista das dificuldades. Que tantas veces nos asaltan frente a las dificultades. Tristeza, dulzor, cinismo irónico. Examinemos la conciencia sobre esto. Recuperar la ilusión, pero en una segunda edición de la ilusión ya madura, la ilusión que viene de fracaso o de aburrimiento. No es fácil recuperar la ilusión adulta. Não é fácil recuperar a ilusão adulta, no Es sentido daquilo que é o necesario sonho, o nosso hacerlo sonho. para pasar del derrotismo a la fe, como Simón, que aún habiendo trabajado en vano toda la noche, afirmó: si tú los dices, echaré las redes. Pero para confiar cada día en el Señor y en su palabra, no son suficientes las palabras, se necesita mucha oración. Yo quisiera aquí hacer una pregunta, pero cada uno se la responde adentro. ¿Cómo rezo yo? ¿Como un loro, bla, 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 bla? ¿O durmiendo la siesta delante del sagrario, porque no sé cómo hablar con el Señor? ¿Rezo? ¿Cómo rezo? Solo en la adoración, solo ante el Señor se recuperan el gusto y la pasión por la evangelización. Só na adoração, só diante do Senhor é que recuperamos, encontramos o gosto e a paixão pela evangelização. La hemos perdido. Papa a lembrar aos clérigos que se encontram no Jerónimos consagrados, que é preciso empenho. laicos, tienen que recuperarla. Es estar en silencio delante del Señor. La Madre Teresa, metida en tantas cosas de la vida, nunca dejó la adoración, aún en los momentos en que su fe tambaleaba y se preguntaba si era todo verdad o no. Momento de la oscuridad, que también lo pasó Teresita de Jesús. Entonces, en la oración se supera la tentación de llevar adelante una pastoral de la nostalgia. Então vencemos a tentação de continuar com uma pastoral nostálgica, feita de lamentações, e ganhamos a coragem para nos fazer ao largo. De todo. Y no sé qué nombre tenía, pero las monjas le cambiaron el nombre y la llamaban Sor Lamentela. ¿Cuántas veces nuestras impotencias, nuestras desilusiones, las transformamos en lamentela? Uma espécie de lamentadores, diz o Y dejando esas lamentelas, se toma otra vez la fuerza para navegar mar adentro. Sin ideologías, sin mundanidad. O Papa pede que se façam ao largo, sem ideologias, sem mundanismos animados por um único desejo que chega a todo o Evangelho. Los laicos clericalizados son peor que los curas. Ese clericalismo que nos arruina y que, como decía un gran maestro espiritual, esa mundanidad espiritual que provoca el clericalismo es uno de los males más graves que puede suceder a la Iglesia. Agora também aponta o dedo ao clericalismo. Superar esas dificultades sin ideologías, sin mundanidad, animados por un único deseo, que el Evangelio llegue a todos. Ustedes tienen muchos ejemplos en este camino y visto que estamos rodeados de jóvenes, quisiera recordar a un joven de Lisboa, San Juan de Brito. Recorda agora São João de Brito, um jovem de Lisboa, que há séculos, no meio de muitas dificuldades, partiu para a Índia e lá não desenhava falar e vestir-se à maneira das pessoas locais, contanto que lhes pudesse anunciar Jesus.
Também nós somos chamados a mergulhar as nossas redes no tempo em que vivemos, a dialogar com todos, a tornar compreensível o Evangelho. Mesmo que para isso tenhamos de correr o risco de alguma tempestade. Como jovens que vêm aqui de todo o mundo para desafiar as ondas gigantes da Nazaré, passamos ao largo, também nós, sem medo. Sim. Não tenhamos medo de afrontar Sim, não temamos enfrentar o mar alto, porque no meio da tempestade e dos ventos contrários, Jesus vem ao nosso encontro e diz: coragem, sou eu, não temais. E nos diz: tranquilízate, sou eu, não tenhas medo. Quantas vezes hemos tenido essa experiência? Cada uno se contesta dentro. Y si no la hemos tenido es porque algo falló durante la tormenta. Una segunda decisión es llevar adelante juntos la pastoral, todos juntos. En el texto Jesús confía a Pedro la tarea de navegar mar adentro, pero después habla en plural, diciendo echen las redes. Pedro guía la barca, pero en la barca están todos, y todos están llamados a echar las redes, todos. Todos son llamados a echar las redes. Cuando recogen una gran cantidad de peces, no creen que pudieran hacerlo solos. No administran el don como posesión y propiedad privada, sino que, dice el Evangelio, hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Y así llenaron 2 barcas de peces. Conseguiram dois barcos cheios de significa peixe. soledad, cerrazón, pretensión de autosuficiencia. 2 significa relación. La iglesia es sinodal, es comunión, es ayuda recíproca, é comunhão, é ajuda, é um A caminho esto comum. tiende el sínodo en curso, que tendrá su primer momento asambleario en el próximo mes de octubre. En la barca de la iglesia tiene que haber lugar para todos. A barca da igreja tem de haver lugar para todos. Están llamados a subir en ella y a echar las redes, comprometiéndose personalmente en el anuncio del Evangelio. Y no olviden esta palabra, todos, todos, todos. Todos. A mí me toca refere o mucho el Papa. corazón cuando tengo que decir, abrir perspectivas apostólicas. Aquel paso del Evangelio en que no van a la fiesta de bodas del Hijo y está todo preparado. ¿Y qué dice el Señor de la fiesta? Que dice: vayan a los confines y traigan a todos, sanos, Vão aos enfermos, chicos confins y e grandes, tragam todos, foi o que disse buenos y Jesus. pecadores, todos. Todos, os Que la bons e os iglesia no pecadores. sea una aduana para seleccionar quienes entran, no, todos. Cada uno con su vida cuesta. A igreja quer todos, não Como está seleciona. delante de Dios, como está delante de la vida. Todos, todos. No Todos, pongamos todos. aduanas a la iglesia. Não Todos. apontamos. Todos, queremos Y es un todos. gran desafío, especialmente en los contextos en que los sacerdotes y los consagrados están cansados porque mientras las exigencias pastorales aumentan, ellos son cada vez menos. Os sacerdotes estão Sin cansados, são embargo, cada en vez esta menos, o situación trabalho é cada podemos ver vez una mais. ocasión para involucrar con impulso fraterno y sana creatividad pastoral a los laicos. Agora Las o redes papel dos leigos. de los primeros discípulos entonces se convierten en una imagen de la iglesia que es una red de relaciones humanas, espirituales, pastorales. Si no hay diálogo, si no hay corresponsabilidad, si no hay participación, la iglesia envejece. A igreja Entonces tenemos envelhece, não há esos diálogo, agentes se não há de pastoral participação, que se não há parecen más bien comunhão. patrones de estancia y no coordinadores de grupos de iglesia. Y la iglesia envejece. Quisiera La iglesia decirlo envejece, así, los pastores tienen que ser jamás activos, un no pueden obispo ser apenas unos sin su patrones. presbiterio y el pueblo de Dios, jamás un sacerdote sin sus compañeros, y todos unidos como iglesia, sacerdotes, religiosas, religiosos y fieles laicos, nunca sin los otros, nunca sin el mundo. Nunca uns sem os outros. Sin Sejam mundanidad, bispos, eso sí, padres, pero sem no sin el mundanidade. mundo. Sin el espíritu del mundo, pero no sin el mundo.
En la Iglesia nos ayudamos, nos sostenemos mutuamente y estamos llamados a difundir también fuera un clima constructivo de fraternidad. Por otra parte, San Pedro escribe que somos las piedras vivas empleadas para la construcción del edificio espiritual. Quisiera agregar, ustedes, fieles portugueses, son también una calzada. Son las piedras valiosas de ese suelo acogedor y resplandeciente sobre el cual el Evangelio necesita caminar. Ni una piedra puede faltar. De lo contrario, se nota inmediatamente. Esta es la Iglesia que con la ayuda de Dios estamos llamados a construir. Y por último, la tercera decisión, ser pescadores de hombres. No tengan miedo. Eso no es pescadores de hombres. No tengan miedo. Es anunciar el Evangelio que provoca. En esta imagen tan linda de Jesús, ser pescadores de hombres. Jesús confía a los discípulos la misión de navegar en el mar del mundo. Con frecuencia el mar, en la Escritura, está asociado al lugar del mal y de las fuerzas desfavorables que los hombres no logran dominar. Muitas vezes o mar está associado a esta imagem do mal e de algo que os homens não conseguem dominar. Tirar as pessoas da água significa salvá-las. Que amenaza con ahogarlas, resucitarlas toda forma de muerte. Pero esto sin proselitismo. Sin proselitismo. Sino con amor. Con amor. Y una de las señales de algunos movimientos eclesiales que están andando mal es el proselitismo. Cuando un movimiento eclesial, o una diócesis, o un obispo, un cura, o una monja, o un laico, hace proselitismo, eso no es cristiano. Quando alguém, quando membro do clero opta por proselitismo, isso não é cristão, diz o Papa, olhando para a Assembleia, olhando para os bispos, para sagradas, freiras, padres, en efecto, es un anuncio de vida en el mar de la muerte. Es un anuncio de libertad en los torbellinos de la esclavitud. Es un anuncio de luz en el abismo de las tinieblas. Como afirma San Ambrosio, los instrumentos de la pesca apostólica son como las redes. En efecto, las redes no causan la muerte del que queda atrapado, sino que lo guardan con vida y lo sacan de los abismos de la luz. Hay muchos abismos en la sociedad hoy, y también aquí en Portugal, en todas partes. Tenemos la sensación de que falta entusiasmo, que falta la valentía de soñar, que falta la fuerza de afrontar los desafíos y la confianza del futuro. Y mientras tanto, navegamos en la incertidumbre, en la precariedad, sobre todo en la precariedad económica, en la pobreza de amistad social, en la falta de esperanza. A nosotros, como Iglesia, se nos ha confiado la tarea de sumergirnos en las aguas de este mar, echando la red del Evangelio, sin señalar con el dedo, sin acusar, sino llevando a las personas de nuestro tiempo una propuesta de vida, la de Jesús, llevar la acogida del Evangelio, invitarlos a la fiesta, a una sociedad multicultural, llevar la cercanía del Padre a las situaciones de precariedad, de pobreza que aumentan sobre todo en los jóvenes, llevar el amor de Cristo allí donde la familia es frágil y las relaciones están heridas, transmitir la alegría del Espíritu allí donde reinan la desmoralización y el fatalismo. Uno de vuestros poetas escribió: para llegar al infinito, y creo que se puede llegar allí, es preciso que tengamos un puerto, uno solo, firme, y a partir de él a lo indefinido. Para llegar al infinito es preciso un puerto. Soñamos la Iglesia portuguesa como un puerto seguro para quienes afrontan las travesías, los naufragios y las tormentas de la vida. Queremos que a Igreja en Portugal seja puerto seguro. Queridos hermanos y hermanas, a todos, laicos, religiosos, religiosas,
sacerdotes, obispos, a todos, no tengan miedo, echen las redes. Não tenham medo, lancem No as vivan redes. acusando, esto es pecado, hasta aquí no es pecado. Vengan todos, después hablamos. Pero que sientan primero la invitación de Jesús. Y después viene el arrepentimiento. Después viene esa cercanía de Jesús. Escutem Por primeiro favor, o no apelo de Jesus conviertan e la depois iglesia en una aduana. Acá se entra los justos, los que están bien casados, todo. Y afuera todo lo demás. No, la iglesia no es eso. Justos y pecadores, buenos y malos, todos. justos e Y después que el pecadores, Señor todos, nos ayude a arreglar todos. ese asunto. Pero Deben todos. Les agradezco de corazón, hermanas y hermanos, esta escucha, que por ahí fue aburrida. Les agradezco todo lo que hacen, el ejemplo, sobre todo el ejemplo E agora o escondido agradecimento y la aos constancia. clérigos, Ese levantarse todos los días também aos consagrados, para aos empezar de irmãos e nuevo irmãs, o para continuar lo presentes nos empezado. Jerónimos. Como dicen ustedes, muy obrigado, porque lo que hacen... E agora, o Mosteiro dos Jerónimos da Igreja enche de palmas com este muito obrigado, dito pelo Papa Francisco. Y les encomiendo a la Virgen de Fátima, a la custodia del Ángel de Portugal y la protección de sus grandes santos, especialmente aquí en Lisboa, de San Antonio, apóstol incansable, que se lo roban los de Padua. Agora, Predicador. o Papa também com uma referência à habitual brincadeira, se Santo António é de Lisboa, se é de Pádua. Predicador que disse que era de inspirado, Lisboa. discípulo del Evangelio, atiende a los males de la sociedad y él era lleno de compasión por los pobres. Que San Antonio interceda por ustedes y los alcance la alegría de una nueva pesca milagrosa. Después me cuentan. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias. A homilia do Papa Francisco, que pede à Igreja e aos membros da Igreja que não tenham medo, que lancem as suas redes. Uma Igreja que é para todos, uma Igreja inclusiva, que não escolhe entre bons nem maus. E nesta homilia há também uma passagem, Miguel Videira, passo já para ti, em que o Papa fala, em que se vê com frequência, acentuado pela desilusão e a aversão que alguns nutrem face à Igreja devido, às vezes, ao nosso mau testemunho e aos escândalos que desfiguram o seu rosto, que nos chamam a uma humilde e constante purificação, partindo do grito de sofrimento das vítimas, que sempre se devem acolher e escutar. Uma homilia forte que agora aí no Parque Eduardo VII, Miguel Videira, vão poder analisar. Aqui só uma nota, é muito difícil traduzir o Papa porque segue muito pouco o guião que está definido e às vezes é preciso parar para perceber o que é que o Papa está a dizer. Percebemos isso, Ricardo, enorme esforço e obrigado também por isso, por nos teres aqui dado conta e traduzido esta intervenção do Papa Francisco nesta homilia no âmbito da oração das vésperas. A imagem que me vem à cabeça, Padre José Maria Brito, é uma igreja católica deitada num divã e o psicanalista Papa Francisco aqui a traçar um retrato, diria, algo negro do atual momento da Igreja Católica. Eu, por acaso, se calhar ia mais ao Viktor Frankl, que é nós temos que estar não deitados no divã, mas de pé e olhar para o futuro, porque eu acho que foi um discurso exigente, mas foi um discurso que procurou trazer